Boa noite, galera. Eu me chamo Samantha, para os que não me conhecem. E hoje eu quero falar para vocês um pouco a respeito de mim. E um pouco a respeito de alguém que eu convivi por muitos anos, cerca de 21 anos. Poxa, completou maioridade, né? Mesmo, 21 anos. E eu conhecia há muito tempo, mas eu não me relacionava. Isso foi transformador na minha vida. Alguns já ouviram eu falar sobre isso no encerramento de um culto, então eu vou contar rapidamente. Começo desse ano, eu fiz planos para mim. Não sei se vocês fazem planos cada ano novo. Eu já fiz vários, inclusive esse ano eu estou cumprindo a de 2006, né? Mas eu fiz um novo planinho esse ano. Começou com emagrecer. Toda mulher começa com emagrecer, ainda que ela pese 40 quilos. Ela sempre começa o ano falando, eu vou perder mais um pouco, só para garantir. E eu comecei o ano com essa mentalidade. A primeira foi emagrecer. Ler mais livros. Netflix, internet roubavam uma boa parte do meu tempo. Aquele momento em que você pega o celular só para dar uma olhadinha, e quando você vê, passaram-se 4 horas. E você fala, meu Deus, isso daqui suga o meu tempo. Então eu falei, bom, menos de internet, um pouco mais de leitura, vários livros eu gosto de ler, acho que enriquece o nosso vocabulário, a gente consegue papear melhor e tal, enfim, e eu gosto muito de ler. Então eu falei, não, esse ano eu quero ler mais. E aí o último propósito, aquele ali, que esse sim me acompanha há alguns anos, eu falei, preciso dar um jeito na minha vida e fazer minha devocional corretamente. Fazer todos os dias. Cara, não, desse ano não passa. Porque não dá para eu continuar falando de Deus para as pessoas, falando a respeito de quem Jesus é, se eu não tenho um convívio, né, com Deus todos os dias e tal. Então, esse ano eu vou fazer. E aí, esse ano eu comecei a fazer a minha devocional. Pô, o primeiro eu já cumpri, que eu já comecei a emagrecer. Então, quem me conhecia antes, eu era o dobro, estou metade, ainda falta, sei, não cheguei lá. Comecei já a emagrecer. Eu falei, bom, então esse ano vai, né? Já comecei bem. Comecei a ler mais livros. Eu só tenho um problema que, como uma pessoa com TDAH, eu tenho 5 livros iniciados e eu vou lendo cada um aos pouquinhos. Um dia eu leio um, outro dia eu leio outro dia eu leio um pouquinho do outro. É capaz de eu estar confundindo as histórias de todos eles, mas amém, estou lendo. E o último era fazer a devocional. O último ali... Vamos fazer. Então, comecei o ano fazendo minha devocional todos os dias. E sendo bem sincera, e gente, poucas pessoas são sinceras a respeito disso, de verdade. Poucas pessoas são sinceras ao ponto de dizer que é difícil, que é chato, que você desiste várias vezes, que você faz, como eu falei, só porque tem um programinha no celular em que te acusa para o seu amigo que você está atrasada na sua devocional, que você não fez, até que você aprende a tirar isso, né? Porque eles falam, compartilhar com amigos. Não, basta eu me culpando que eu estou no dia 5, né? Já passaram-se 5, eu não fiz o primeiro e ele já está. Quer voltar? E eu sempre naquele lá, dias perdidos, atualizar. Vamos começar, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, então vamos esquecer isso que passou, vamos atualizar para hoje. Vamos fingir que eu comecei hoje. E eu comecei a fazer minha devocional. Cara, e era difícil. Eu não tinha muita vontade de fazer, não entendia muito o que eu estava lendo, mas a gente é assim, a gente não entende direito o que está lendo e passa por cima, né? Lê ali João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e a gente... que lindo, poético, mas não entendi nada, mas vamos que vamos ler a palavra de Deus, a gente precisa ler, vamos cumprir. Eu fiz esse ano que eu vou ler João toda essa semana, então vamos ler, ler. Pô, eu falei, não, cara, vou ler, de qualquer jeito. Cara, eu comecei a orar, porque, fé eu tenho, não é daquelas mais, né, nunca movi nenhuma montanha, mas tinha um pouquinho de fé ali, eu falei, não. Então vamos acreditar no que a palavra de Deus diz. Filipenses 2,13 diz que Deus opera o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Então, se Deus opera o querer e o efetuar segundo a sua vontade, é óbvio que eu me relacionar com Ele, fazer minha devocional, é vontade de Deus. Beleza? Então, segundo a vontade dEle, já está top. Bom, então vamos pedir para Ele operar o querer inicialmente.
porque eu não quero. Então, eu era sincera com Deus. Senhor, eu estou aqui, vou fazer minha devocional, mas tu sabe, não adianta eu nem disfarçar que tu sabe que eu estava a fim de ver Netflix. Tu sabe, mas vou fazer. Eu falei que ia fazer. Então, Deus, opera o querer, a vontade que eu não tenho. E o efetuar, a gente já está meio junto que eu estou fazendo aqui. Gente, eu orei todos os dias. A devocional, eu não estava sempre no secreto ali no quarto, porque tinha vezes que eu realmente não estava afim. Então, como era no celular, aí você pega em qualquer lugar. Não, tem que fazer hoje. Já li. Você escolhe até aqueles que é para ler versículo só, né? Um versículo completou. Pronto, agora só para amanhã. O plano de leitura já matei hoje. E lia mesmo em qualquer lugar, tipo, vamos que vamos. Mas orar, eu orei por isso todos os dias, Deus. Opera em mim o querer. Eu não quero ser assim. Eu quero ter vontade de ler a tua palavra, de estar contigo, de conversar contigo, sinceramente. Eu não quero falar isso da boca para fora para as pessoas, eu não quero dizer que eu faço, mas eu faço de qualquer jeito, eu não quero dizer que eu estudo, porque eu já tive épocas da minha vida em que eu estudava para ser fariseu. Sabe? Para estar em roda de discussão e saber o que falar. Predestinação? Pode deixar comigo que eu já li sobre isso. Você quer falar sobre o quê? Dicotomia, tricotomia? Bora, vamos falar que eu também já li sobre isso. Pô, meu pai é pastor. Qualquer dúvida que você tiver, eu já pesquiso com ele antes, a gente já vem meio pronto para discutir. Então, já tive meu momento fariseu de estudar a Bíblia para ficar em rodinha de discussão de crente, porque a gente não fala sobre novela. A gente fala sobre a Bíblia. Então, a gente com as discussão ali, tu leu, não sei o que é isso, aí você está entendendo tudo errado. Isso é predestinação, a gente já foi escolhido, o que é próxima? Próxima pergunta. Aí fizeram a Netflix, a gente conseguiu. Tu viu La Casa de Papel? Aí a gente começou a dar uma... Agora não está mais tanto Bíblia, mas teve uma época que antes do Netflix a gente estava bem envolvido de ficar de fariseu. Eu falei, Deus, eu quero ter vontade mesmo, relacionamento mesmo. E aí, num belo dia... Mês passado, acho que deve fazer uns 15 dias, umas 3 semanas mais ou menos, eu estava de madrugada no meu quarto, olhando uns vídeos na internet. E eis que eu vejo um vídeo de uns 4 minutos, uma entrevista de alguém falando a respeito do Espírito Santo. E falando sobre como o Espírito Santo era uma pessoa e como ele se relacionava com o Espírito. Cara, eu vi aquele vídeo e eu falei, eu quero isso. Deus, eu quero isso. Cara, eu tô lutando para não me emocionar aqui. E aconteceu. Numa madrugada, no meu quarto, eu e meu celular embaixo do cobertor, porque minha irmã precisa dormir. Com meu foninho de ouvido quase dentro do meu cérebro, que você deita assim e o negócio... Cara, e eu no dia seguinte, falei, Deus, é isso? Eu tive uma revelação de quem era o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente. Para mim, ele sempre esteve comigo desde a minha conversão, quando eu tinha 12 anos de idade. Mas eu nunca tinha me relacionado com ele. De verdade. Nunca. Nunca. E eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada de em 21 anos eu nunca ter me relacionado com o Espírito Santo de Deus. Eu acordei no dia seguinte e comecei a falar para Dani, cara, você não vai acreditar. Você não sabe o que você não vai acreditar, eu sou outra pessoa. Mudei. Minha vida mudou completamente, eu não sou mais a mesma pessoa. E comecei a falar do Espírito Santo, e comecei a falar várias coisas a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo foi me trazendo à memória várias coisas a respeito dele. E minha irmã curtiu, achou aquilo o máximo, apesar de achar que eu estava maluca. Ela pode confirmar. Ela achou que eu estava doida. Só que apesar dela achar que eu estava doida, ela disse, cara, doido ou não, é a respeito do Espírito Santo, eu quero isso também. E graças a Deus que ela também teve a mesma revelação logo em seguida para, vamos ficar as duas doidas em casa. Bora ficar nós tudo doida no Espírito, cara. Então, eu quero ler para vocês, rapidamente. 1 Coríntios 2... do 10 ao 16. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela?
Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. É através do Espírito que nós conseguimos perceber as maravilhas que Deus tem feito por nós todos os dias. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Antes, eu quero dizer, eu li isso aqui e eu pensei muito em vocês. Primeiro, para dizer que eu estou aqui hoje te dizendo coisas, não empregando palavras vindas de sabedoria humana, porque eu não conhecia o Espírito, então eu não poderia falar muito bem daquele que eu não conheço, profundamente daquele que eu não conheço. Então, eu tenho plena convicção de que eu estou aqui, porque o Espírito me ensinou o suficiente sobre ele para que eu pudesse falar sobre ele hoje. Não sei tanto assim, que a gente ainda está se conhecendo, mas o suficiente para apresentá-los a vocês. E explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Creio que se não todos, pelo menos a maioria aqui, são pessoas espirituais. Então fica fácil de vocês me entenderem. Porque olha a diferença. Mas o homem natural não aceita as verdades espirituais. Não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu creio que nós temos a mente de Cristo. E por que eu disse que eu convivi com o Espírito todos esses anos, mas eu não sabia quem ele era? E aí, lendo a minha Bíblia, que agora eu leio todos os dias, inclusive eu não consigo parar. Às vezes eu estou de madrugada e estou... Ai, meu Deus, preciso dormir. Espera aí, Deus, amanhã a gente continua. Deixa eu só achar aqui. João 14, 16. Gente, realmente aqui é muito escuro, né? E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro encorajador que nunca os deixará. Tá aqui, ó. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará entre vocês. Vocês o conhecem. Então Jesus estava falando ali para os discípulos que eles conheciam o Espírito, porque ele habitava no meio deles, e que então ele habitaria dentro deles depois que ele ressuscitasse e fosse para a glória, depois que ele aparecesse aqui, quando aconteceu o Pentecoste lá. Cara, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei, gente, olha que louco. Porque você pensa na vida dos discípulos, eles andavam com Jesus. Eles estavam com Jesus o tempo todo. Cara, os caras largaram tudo para andar com Jesus. E eles andavam com Jesus. Viram maravilhas, viram milagres, viram Jesus curando, viram Jesus ressuscitando pessoas, viram Jesus andando sobre as águas. Cara, os caras só viram maravilhas de Jesus. Eles sabiam quem Jesus era. Sabia a respeito do Espírito. Lá, quando você vê João 6, que a galera toda tá lá querendo mais pão, todo mundo quer comer, encher o pandu de novo, e aí quer que Jesus faça mais milagre, que preferencialmente seja esse de comida, para multiplicar mais coisa, para eles encherem a pança. E aí, quando Jesus joga umas verdades na cara deles e tal, uma boa parte dos discípulos vão embora. E aí Jesus vira para os 12 e fala, e vocês 12, vocês também não vão embora? E aí Pedro fala, para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele conhecia o Espírito. Ele conhecia quem era o Espírito. E eu conhecia o Espírito. Eu sabia quem era o Espírito.
Eu sabia que Ele habitava entre nós. Eu sabia de todas as coisas que Deus tinha feito. Eu sabia quem Deus era. Eu amo a Deus. Eu sabia a respeito de várias coisas. Mas eu não convivia com o Espírito que habita em mim. Cara, isso é chocante. Porque você vê a diferença. Aqueles homens andavam com Jesus. Eles conheciam quem Ele era. E no Getsemane eles dormiram. E quando Jesus foi crucificado, alguns fugiram. E Pedro negou Jesus. E Tomé só acreditava vendo. E Filipe, quando Jesus fala que Ele vai para os céus e que Ele vai estar com o Pai, Filipe fala, mostra-nos o Pai e nós ficaremos satisfeitos. E Jesus fala, Filipe, você anda tanto tempo comigo e você ainda não sabe que quem vê a mim vê o Pai? Esses homens que caminhavam com Jesus, num momento crucial, você percebe que eles não tinham o Espírito. Que conviver com o Espírito é diferente de você ter o Espírito e agir pelo Espírito. E aí você lê Atos e, parecem outros homens. Você fala, eu não creio que são as mesmas pessoas. Eu não creio que são as mesmas pessoas, eu não creio. É Pedro andando, indo para o templo lá, junto com João, de boa, e bora lá louvar a Deus, tal. E aí tem um aleijado na porta do templo pedindo dinheiro. E Pedro faz, muito natural. O cara pedindo dinheiro, ele para. Meu amigo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O mesmo que negou Jesus. Uau, que autoridade. Levanta e anda. Gente, a chave do Evangelho na terra é o Espírito Santo de Deus. A chave do Evangelho, o segredo, se você quiser um macete para agir poderosamente por Deus, em nome de Deus, e curar, e ressuscitar, e converter pessoas ao Evangelho, e expulsar demônios, e ser a face de Cristo nessa terra, você precisa ter um relacionamento íntimo, sincero e profundo com o Espírito Santo. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Por mais que você venha aos domingos e aos sábados, por mais que você faça a sua devocional todos os dias, por mais que você leia a sua Bíblia em um ano inteiro e todos os anos, se você não estiver fazendo isso, buscando ter um relacionamento íntimo e sincero com o Espírito Santo, cara, de nada vai adiantar. Gente, é só você pensar. Jesus nasceu por causa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que engravidou Maria. Jesus crescia em graça e sabedoria no Espírito Santo. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. E aí começa o ministério de Jesus. Depois que Jesus é batizado no Espírito Santo, Jesus, logo em seguida, ele já está naquela festa lá e tal, e ele faz a água virar vinho. E daí por diante, é só manifestação. Cara, daí Jesus é crucificado e o Espírito está com ele. E daí Jesus ressuscita, e quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo de Deus estava com ele. E daí Jesus, em Atos 1, Paulo vai falar que eles eram ensinados pelo Espírito Santo. Depois que Jesus foi, Jesus continuava ensinando pelo Espírito Santo. Vocês perceberam que nada aconteceu sem o Espírito? Cara, Luciano Subirá falou uma coisa muito interessante. Alguém aqui acha que é louco? É assim. Você consegue viver sem a graça de Deus? Ninguém? Você acredita que você pode viver sem as misericórdias de Deus na sua vida? Então por que você acha que você pode viver sem um relacionamento com o Espírito Santo? Cara, isso é impactante. Cash Luna fala
ele faz uma pergunta também muito interessante, muito parecida. Vou perguntar para vocês. Vou perguntar para um menino. Vamos lá. Quem gosta de futebol? Vamos lá, gente. Ninguém gosta de futebol? Você gosta de futebol? Vou perguntar para você. Terceiro lugar da Copa do Mundo. Tu não gosta de futebol? Terceiro lugar da Copa do Mundo, você não vai lembrar? Gente, Olimpíadas de Inverno agora. Acho que acabou de acabar. Vamos lá. Terceiro lugar de qualquer categoria que vocês tenham assistido, que gostem. Alguém lembra? Tá, gente, qualquer esporte que vocês curtam. Terceiro lugar. Alguém lembra do terceiro lugar? É a nossa problemática, porque nós vemos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Então ninguém lembra do Espírito Santo. Você entende? Gente, isso vai chocar vocês. Jesus está aqui hoje. Os teólogos sabem porque eu já conversei com as pessoas. Mas vou perguntar. Jesus está aqui hoje? Jesus está no seu coração? Jesus está no seu coração? Deus está aqui? O Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está no seu trono de glória. Jesus está sentado à direita de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Entende? Então, nós falamos de Jesus, nós falamos de Deus e a gente não se relaciona com o Espírito, a mente de Deus. A gente não se relaciona com eles porque a gente vê ele a terceira pessoa da Trindade. Um dos motivos de nós não nos relacionarmos com o Espírito é porque nós limitamos o Espírito a um sentimento. Avivamento virou sinônimo de sensações. Se eu me arrepiar, se eu rolar no chão, se eu chorar desesperadamente na presença de Deus, é porque o Espírito está aqui. Eu quero mais, eu quero me encher do Espírito. Cara, quando você entende que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e que ele está aqui, você já não pede mais para ser cheio do Espírito, porque ele já está aqui. Você pede, Deus, ajuda-me a entregar tudo de mim, para que você possua tudo de mim, todas as partes. O problema é que quando nós recebemos o Espírito Santo, e ele passa a habitar em nós, a gente coloca o Espírito Santo como um convidado dentro da casa de Deus. Ele é um convidado. Vou perguntar uma pergunta bem fácil. Um convidado na sua casa, que você não tem muita intimidade, porque, ele entrou agora na tua casa, e ele é teu convidado ainda. Ele pode abrir a geladeira, Davidson, da tua casa? Ele vai lá e abre a geladeira? Teu convidado. Acabou de conhecer ele. Teu convidado vai na tua casa e abre a geladeira. Eu falei isso primeiro. Mas presta atenção no culto, depois porque não sabe. Vai ver um negócio pela metade. Não convida, mas você convidou, você conheceu, você gostou da pessoa, você acha que ela vai entrar na sua casa, ela vai abrir a geladeira, ela é um convidado na sua casa. Ela vai ficar sentadinha no sofá. Davidson já viu que ele tem poucos amigos, ele não sabe muito. Bom, alguém que tem amigos pra gente. Luísa, eu já vi que Luísa tem bastante amigos. Eu sou uma delas. Seus amigos, Luísa, que você acabou de conhecer, eles vão lá, entram no seu quarto, mexem nas suas coisas. Normalmente o convidado fica ali onde você deixou, na sala, em algum lugar, né? Fica aí, fica. Eu vou ali, fica. Não? E ele fica. O seu convidado fica. Quando pega intimidade, gente, aí é outra coisa. É ele que fala pra você, fica. Mas no começo, não é assim. Cara, Deus não é invasivo. O Espírito Santo de Deus é a pessoa mais educada que eu conheci na minha vida. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato.
se você abrir a porta. Graças a Deus que ele não diz um tempo, né? Tipo, eis que estou à porta e bato só hoje. Eis que estou à porta e bato por 15 minutos. Ele está batendo. Se você ainda não abriu a porta, creia que o Espírito Santo de Deus ainda está batendo na sua porta. Mas se você já abriu a porta, ele entrou, mas você deixou ele como um convidado. Ele é um convidado porque você não conversa com ele todos os dias. Você não gera intimidade. E eu falo conversar mesmo, falar. Não tem problema, a Bíblia já falou que você ia parecer maluco mesmo. Então, dane-se. Em Coríntios, 2 Coríntios fala que se parecemos loucos é para a glória de Deus. Amém. Então parecemos loucos, falamos sozinho, porque o Espírito está aqui e falamos sozinho com Ele. É eu e Ele. Não importa o que o mundo vai pensar. Aí no seu trabalho você se controla, porque o versículo continua, né? Que se a gente ficar de boa, é para honrar vocês e tal, as pessoas, então... Sabe o que precisa acontecer? O Espírito Santo era convidado na minha casa até umas 3 semanas atrás. Mas umas 3 semanas atrás você ainda está aqui? Uau! Faz tanto tempo que a gente não conversa, porque normalmente a gente conversa quando eu estou muito mal. Aí eu vou lá, meu convidado está ali na sala. Ai, Espírito, eu estou mal, me ajuda, Espírito, me ajuda, Espírito. Tem uma prova. Deixa eu ver se o Espírito está lá na sala. Está aí? Ai, que bom que você está, Espírito. Ainda bem que você ficou onde eu mandei. Ai, tem uma prova, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É assim? Mas há 3 semanas atrás, eu peguei a única chave que existe nessa casa. E eu falei, Espírito, a casa é sua. A casa é sua. Faz o que você quiser. Mexe em todas as coisas, arruma todas as coisas. A casa é sua. Precisa mudar? A ordem precisa mudar? Ele não pode mais ser um convidado na nossa vida. Ele é o primeiro, ele precisa dominar completamente quem você é. Gente, somente isso vai transformar o mundo. Não existe outra coisa por mais que você leia a Bíblia. Por mais que você estude a Bíblia. A palavra fala que a letra mata. Mas o Espírito vivifica. O Espírito, a Bíblia sem o Espírito, ela mata. Você entende a profundidade disso? Não adianta você fazer teologia, não adianta você estudar todos os dias, você vai virar um fariseu. Você vai virar um fariseu? Você precisa se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Samanta, como é que eu faço isso? Pede. 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 E Ele dá. Pede. Gente, levou 1 mês e meio. Pedir todos os dias, Deus, efetua o querer. Eu não tenho vontade, mas efetua o querer. Eu não quero te conhecer, eu não quero estar na sala contigo, eu quero estar no meu quarto vendo Netflix, mas me ajuda, me dá vontade de estar na sala contigo para eu te conhecer, para que hoje a casa seja sua. Gente, nós não vamos fazer nada, nós não vamos mudar o mundo. A gente não vai mudar nem nossa casa e nem nós mesmos se nós não nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus. Nada vai mudar. Provavelmente você vai ter uma vida extremamente frustrada porque você vem todos os dias à igreja, porque você ama a Deus de todo o seu coração, mas nada acontece. Ah, Samanta, mas eu senti o Espírito Santo de Deus quando eu fui numa conferência da Onda Dura. Eu também. Eu estava lá. Pastor Gustavo Paiva falou que o pai dele, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, trabalhando com capelania hospitalar, uma jovem havia acabado de morrer e ele tinha entrado no quarto e ele consolou a mãe e ele colocou as mãos sobre a jovem e orou e ela ressuscitou. Talvez você no seu coração você esteja duvidando. Eu estava. Aquele dia lá quando eu ouvi, eu estava.
E ele falou tantas outras coisas depois que me tocaram. Eu chorei, eu fiquei quente, minha cara ficou pegando fogo. Eu pedi a Deus um sinal, até meu nome foi falado lá na frente, no meio de coisas que não tinham nada a ver. E meu nome não é comum, inclusive não é um nome bíblico. Porque se fosse Maria, né? Ah, ele falou Maria, falou meu nome. Falou da mãe de Jesus. Mas tá, quem quer receber a profecia, vamos que vamos, vai de qualquer jeito. Vou ficar grávida pelo Espírito. Foi isso que eu entendi. Cara, ele falou o meu nome. Durou uns 15 dias o meu avivamento. Sábado aqui, quando a gente retornou no PIB Jovem, eu me acabei de chorar. Minha cabeça até doía depois. Orei com a Duda, eu acho, cara, e foi muito bom o momento de oração que a gente teve. Mas durante a semana, passou. Por quê? Eu limitava o Espírito Santo a uma emoção? Ele é algo que eu sinto. O Espírito Santo não é uma emoção. Ele não é um arrepio que você sente. Ele não é uma vontade de chorar desesperadamente. O Espírito Santo é uma pessoa que quer ser seu companheiro, seu amigo, seu professor. Ele quer ser tudo em você. E ele precisa ser tudo em você. Mas ele não é invasivo. Você precisa deixar ele ser tudo em você. Talvez hoje isso não faça muito sentido. Eu já ouvi várias vezes coisas sobre isso. E não fazia muito sentido. Até um dia que eu quis. Eu quis que fizesse alguma coisa, precisa mudar, gente. Eu não posso continuar acreditando que existam apenas alguns heróis da fé. Eu quero fazer parte disso. Por que que eu não posso fazer parte disso? Eu posso. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores. Quem é que acha que Jesus é mentiroso? Porque se ele disse, ele vai fazer. Cara, para você entender melhor sobre o Espírito Santo, e para mim assim foi a faca assim que, saca, dilacerou tudo e abriu os meus olhos. John Piper, ele fala que o problema do pecado é a fé. O problema do pecado é a fé. Tu sabe essa, Ruth? Por que que o problema do pecado, Rudney, é a fé? Pode responder, meu filho. Pode responder. Do jeito que você sabe. Eita, como assim? Entendi. Quando eu ouvi isso, eu disse que pecado é um problema de fé, sei lá, porque eu creio que Deus talvez não vai me dar força suficiente para resistir ao pecado. É simples. John Piper diz: o problema do pecado é a fé, porque você não acredita que o Espírito Santo de Deus está aqui. Você não acredita que o Espírito Santo de Deus está com você 24 horas. Porque se você acreditasse, você não acessaria um site de pornografia. Porque ele está vendo. Você acessaria um site de pornografia com a sua mãe sentada do seu lado, te abraçando? Você daria uns amassos escondido num lugar escuro? Se sua mãe estivesse assim, te olhando? Você falaria o palavrão dos mais cabeludos? Se sua mãe estivesse ali? Fala mais. Quero saber quantos você sabe.
Você entende? Você não faria na frente da sua mãe porque você sabe que ela está ali. Mas você faz na frente do Espírito. Você não acredita que ele está ali, mas ele está. Então, gente, desculpa. O que você viu, o que você falou e o que você fez, ele sabe. Ele sabe. Por isso que algo nos acusa depois de um... pisei na bola. Porque apesar de você não se relacionar com ele, ele é fiel e justo. E ele quer te encaminhar para o caminho certo. Então você vai sentir aquele incômodo. Mas o dia em que você buscar a renovação da sua mente e crer que o Espírito Santo de Deus está aqui, está do seu lado 24 horas aonde você estiver, não importa onde você está, ele estará lá. Se você tiver essa certeza, eu creio que você vai pensar 2 vezes em pecar. E depois, cara, se torna tão natural, porque não é só para isso que o Espírito Santo está. Cara, ele está 24 horas do meu lado. Eu posso conversar com ele e pedir a ele tudo. Quantas vezes eu converso com algumas pessoas aqui e eu não sei o que falar. Desculpa, gente, eu não sei o que falar. Tem vezes que a gente tem algumas conversas cabeludas e algumas conversas difíceis, problemas de família, e a verdade é que eu não sei o que te dizer. Nada. Mas quando você diz para mim, Samantha, vamos conversar, eu começo, Espírito, me ajuda, eu não sei o que dizer. Eu nem sei o que você vai me contar, e eu já sei que eu não sei o que dizer. Deus me ajuda, eu não sei o que dizer. Não importa o que ele vai contar, mas eu sei que eu não sei o que dizer. E se eu falar de mim, provavelmente eu vou falar algo errado. Então me ajuda, me usa. Me usa para falar, usa a minha boca, eu sou completamente sua. Uau, e ele usa. Tem momentos que você sai e você fala assim, nem eu sabia que eu sabia isso. Tem aquele momento em que você fala e você fala, uau, isso foi para mim também? Mas fui eu que disse, como que foi para mim também? Foi o Espírito que disse, cara. Gente, algo precisa mudar. Precisa mudar. Quando a gente ouve que a nossa geração vai mudar o mundo, eu acho que a geração dos meus pais também ouviram essa. Só que a gente tem a faca e o queijo na mão. Nós podemos ser a geração que muda o mundo. Nós podemos ser essa geração se nós nos relacionarmos com o Espírito. Porque somente através do Espírito nós faremos coisas que agradam a Deus. Somente através do Espírito. Deus não confiou isso aos anjos. Ele confiou a nós. A nós. Aos anjos, ele mandou que nos guardassem, que nos protegessem de todo o mal, que nos protegessem das setas do inimigo e das ciladas do inimigo. E o Espírito Santo de Deus está aqui, tem anjos aqui nos protegendo, porque também tem demônios aqui. Oh, ninguém mais fala de demônio na igreja, mas tem. Talvez o diabo não esteja aqui presente, porque ele não é onipresente. Ele não consegue estar em os 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo, somente o nosso Deus consegue. Por isso que eu vou para minha casa com o Espírito e cada um de vocês vão para a casa de vocês com o Espírito. Mas o diabo não é onipresente. Glória a Deus por isso. Mas ele tem muitos anjos, muitos demônios. A Bíblia diz que 1/3 dos demônios caiu. Como eu não sabia quantos eram. Eu imagino que era demônio pra caramba. Mas tem anjos te guardando. E se você tem o Espírito Santo de Deus, e se você se relaciona com Ele, Ele lança fora todo medo. E você não tem medo. E de uma pessoa que antes tinha medo, de uma pessoa antes que tinha timidez, e de uma pessoa antes que tinha uma baixa autoestima e que não acredita em si mesmo, você vira uma pessoa que tem autoridade.
autoridade no nome de Deus, porque o Espírito Santo de Deus atua através da sua vida. Pedro era o cara todo errado. E ele fala, aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Cara, é só vocês quererem. É bem simples. É bem simples, na verdade. Eu quero ler Romanos 8, rapidamente, só para a gente entender essa diferença. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e somos nós. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei do Espírito é a lei de Deus, é a lei da graça, é a lei da redenção. E agora a lei de Cristo, aquela que dá a vida, ela opera em nós contra a lei do pecado, que é para a morte. Nós que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito. Eu posso te dizer que há bem pouco tempo eu ainda estava meio seguindo o Espírito e a natureza humana, mais seguindo o Espírito quando eu estava em problema. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas de natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, vocês percebem? Que ele não diz que aqueles que receberam o Espírito, aqueles que pensam no Espírito, ele fala aqueles que são controlados pelo Espírito. Você pode ter o Espírito Santo de Deus e você pode não ter permitido que ele controle a sua vida. E aqueles que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, glória a Deus por isso, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Gente, nós precisamos ser controlados pelo Espírito. Nós precisamos ser inteiramente controlados pelo Espírito. É preciso que você reserve um tempo. E a gente ouviu domingo que deveria ser o contrário. Deus deve ser a primeira coisa. Você não tem que encaixar Ele na sua agenda. Mas quer saber? Vai de qualquer jeito, gente, no começo. Reserva um na sua agenda. Porque se você for esperar para colocar Deus em primeiro, só ano que vem que te conheço. Ai, Deus, assim não dá. Então, ano que vem eu já me planejo no final do ano para o Senhor ficar em primeiro. Mas esse ano, então, cara, faz do jeito que dá. Que depois você vai ver que Ele vai estar em primeiro em tudo. Porque não é você que faz. Você não vai conseguir mesmo. Cara, mas reserva um tempo. De todo o meu coração. Cara, e eu amo vocês de todo o meu coração. De verdade. Deus sabe o quanto eu amo vocês. Se eu posso pedir alguma coisa e clamar e orar, é que vocês tenham um relacionamento com o Espírito Santo. Para
vocês serem completamente transformados. Eu fiquei de boca aberta que há 21 anos eu conheço a Jesus. E há 21 anos eu convivo com o Espírito e nunca me deixei ser completamente usada pelo Espírito. Cara, se tem uma coisa que alegra o meu coração, é estar todos os sábados com a Mariana. E a gente está fazendo discipulado. E ela é tão jovem e tão cheia do Espírito de Deus, cara. Deus tem feito maravilhas na vida dela, cara. Quem conhece sabe que ela tem uma situação difícil em casa. Nem todos são convertidos. E ela é cheia do Espírito. E eu falo, Deus, quantos que eu puder falar. Quanto mais jovens vocês entenderem e se relacionarem com o Espírito Santo de Deus. Cara, essa menina tem mudado vidas através da vida dela. Só dela chegar num lugar, cara, a presença de Deus chega junto. Acho que nem ela percebeu ainda. A presença de Deus muda um ambiente completamente. Cara, Deus está em tudo na minha vida agora. Eu não consigo fazer nada sem Deus. Nada. Eu não consigo ligar a televisão e não perguntar para o Espírito, Espírito, nós podemos assistir isso? Você está gostando do que a gente está vendo? Eu só continuo se eu sentir paz. Gente, você pode assistir Netflix, o Espírito não tem nada contra. É só perguntar se ele está curtindo também. Cara, eu faço tudo com ele, tudo. Eu ainda acho que é muito pouco porque eu falho muito. Cara, eu ando de moto, eu morria de medo, hoje eu já não tenho mais medo nenhum. Porque se eu cair foi culpa do Espírito, é ele que está pilotando. Ah, tu não sabe pilotar, não levava a gente de moto. Cara, isso me dá uma paz que você não tem ideia, porque moto é cabreiro. Oxe, eu ando, gosto, mas eu tenho medo. Agora eu não tenho mais. Estou pedindo para ele para tirar meu medo de cachorro grande, que eu ainda tenho. E eu falo para ele, poxa, Espírito, tu diz que lança fora todo medo. E eu ainda estou com medo daquele cachorro ali. Bora trabalhar isso aí, uma autoridade também entre os cães. Cara, ele é incrível, ele é incrível. Ou às vezes eu tenho até medo de contar as coisas que o Espírito está falando, porque eu já fui cética, daí eu tenho medo de vocês serem céticas e ficar, a louca do Espírito agora, que é assim que me chamam em casa, tá? Meu pai e minha mãe já são cheios do Espírito, então eles gostam de me zoar mesmo. Então, cara, são coisas incríveis. Hoje eu estava vindo de moto com a minha irmã, daí a gente estava chegando e começou a chover. Pô, mas não foi uma chuvinha não, que dá raiva, que não é tipo um chuvisco que você pensa, bora correr que a gente chega lá só meio molhado, não inteiramente. Cara, mas começou a cair um toró tipo do nada. Aí eu falei, Espírito, poxa. E antes eu falava, não é que antes eu não orava quando começava a chover, não. Eu orava, mas sem acreditar que ia dar boa. Se der, deu, né? Se não der, amém, Deus quis assim. Agora eu já falava, Espírito, cara, minha irmã vai dar aula agora e ela vai ficar direto, eu vou para casa, beleza? Mas ela não pode ficar molhada não, Espírito, por favor. Não deixa ela se molhar. Daí eu abri o capacete e falei, tu orou? E ela falou, eu orei, mas não deu boa, continuou chovendo. Cara, e você não vai acreditar, continuou chovendo. Samanta, pô, tava mal de boa, já tava doida para orar pelo Espírito e não deu boa. Não sei não se eu quero. Continuou chovendo, mas ela não chegou molhada? Eu não sei como. Não pede para eu explicar. Eu vou perguntar para o Espírito se ele quiser me dizer como é que é. Mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele em cima dela. Eu não sei o que ele fez, cara. Mas ela não chegou molhada. E eu falei, cara, eu preciso te contar, porque você falou, acho que não deu boa, mas eu preciso te contar, deu boa. O Espírito me revelou, porque eu também fiquei meio, caraca, o Espírito continuou chovendo. E ele me disse, você não pediu para parar de chover, você pediu para não se molhar.
Cara, eu tinha colocado roupa na corda esses dias. E o meu lance, tô sentindo que tá com um lance com chuva, porque não para de chover. Ah, é, varal, desculpa, corda é no Rio de Janeiro. Varal, coloquei a roupa no varal. Cara, coloquei a roupa no varal, pá, tava de boa, só eu em casa, roupa do varal, coloquei tarde, porque de manhã fiquei, né? Meio ali, eu boto. Quando eu vejo, era 2 horas da tarde, eu boto. É agora que minha mãe vai chegar. Mentira, era a minha roupa. A minha irmã vai chegar e vai falar, lavou minha blusa da escola? Da escola de inglês? Meu sovaco vai fedendo amanhã? Eu dou aula pra criancinha? Lavei nossa roupa. Que é a gente que lava a nossa roupa. Cara, começou a cair uns pingos, maluco, mas uns pingos gigantes. Que eu falei, caraca, Deus, isso não é pingo. O Senhor começou a fazer umas mini chuvas. Caraca, maluco, começou a cair uns pingos cabuloso. Eu fui lá e falei, Espírito, tá de brinks. Acabei de botar a roupa na corda, ou no varal, ou era para eu botar antes, eu sei, mas por favor, Espírito, essa roupa precisa secar. Ah, maluco, tu não vai acreditar, mano. Oh, o negócio é muito cabuloso, é muito sinistro. Gente, sério, você fica assim, eu peço a Deus que eu fique sempre maravilhada com as coisas que Ele faz. Mas eu confesso que hoje eu ainda tô tipo, uau, Ele fez! Eu espero que um dia eu já não esteja mal, Ele fez, eu já sei que Ele ia fazer, mas tipo, uau! Poxa, foi de um jeito que eu não esperava, mas foi legal pra caramba. Igual o lance da moto. Cara, parou de chover, mas não parou em tudo não. Na praia tinha uma nuvem preta, eu falei, ainda bem que eu não fui pra praia. Cara, e abriu o sol, maluco. Aí eu falei, Deus, tu é lindo demais, Deus. Eu não mereço, mas muito obrigada. É só uma roupa. Mas era importante para mim. Cara, em nome de Jesus é só uma roupa, mas eu creio que um dia eu vou falar, levanta e anda. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Talvez eu esteja começando com coisas pequenas. Para saber, Cara, Deus é incrível, gente. Se relacionem com Ele. Eu quero que um dia você chegue aqui no sábado e você fale, Samantha, eu sou outra pessoa. E eu vou falar, Ruach Kadosh. Ruach Kadosh, ainda falei errado. Ruach Kadosh. Espírito Santo. Saca? Uau, o Espírito é incrível. Em nome de Jesus. Eu quero que a gente ore, eu quero que a gente toque uma música agora que... Cara, Deus é tão bom que eu nem era muito fã dela, assim. Mas tem uma música dela, maluco, que é muito top, assim. Como eu tô louca do Espírito, daí você começa a buscar tudo que é passagem do Espírito, música do Espírito, tudo que fale do Espírito. E eu quero orar por 3 tipos de pessoas que talvez nós tenhamos aqui essa noite. Eu quero orar por aqueles que ainda não destrancaram a porta para que Deus entrasse. Eu quero orar para que você receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu quero orar, segundo tipo de pessoa que talvez nós tenhamos aqui nessa noite, era quem eu era, por você que tem o Espírito Santo de Deus, mas é cético. Eu era cética. Eu acho que eu nunca havia entendido o que era um culto racional e achava que eu podia colocar Deus dentro de uma caixinha e Deus era do formato que eu achava que Ele era. E eu quero orar por você, no qual o seu coração está cheio de dúvidas e você deve estar pensando, eu não sei se eu acredito 100% nisso. Porque eu não entendo bem, eu não sei se isso é 100% real, 100% verdade. E eu quero orar por você, o qual o Espírito Santo de Deus falou, é hoje que Ele vai me dar a chave da casa. E é hoje que eu vou mudar tudo. E nós seremos um só. É
hoje o dia do nosso casamento. E nós seremos um só espírito, uma só carne, nós seremos um só. E o Espírito de Deus agirá sobre a sua vida. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é